Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meus alunos Elohim, como é que vocês estão? Bom, a gente vai ver um pouco agora sobre frações equivalentes. Ah, tia, como assim? Bom, para frações equivalentes, a gente vai usar... tanto a gente vai poder multiplicar ou dividir por algum número, tá? No caso, a multiplicação por algum número e na divisão por algum divisor comum. Entre quem? Entre o numerador e o denominador. Vamos fingir que o numerador e o denominador, eles são best friends forever, tá? Então, o que acontece? Só vai um se o outro for também, tá? Eu não posso aplicar a propriedade de frações equivalentes só com o numerador e deixar o denominador para trás. Não vão. Ou então, se eu fizer com o denominador e deixar o numerador para trás. Não vale, tá bom? Então, ele sempre tem que fazer a mesma coisa que fizer com o numerador, tem que fazer com o denominador. Tem que fazer, só vai se for os dois juntos, tá bom? Por exemplo, a tia não entendi nada do que a senhora falou. Vamos lá. Se eu tenho 1/2. Deixa eu só ajeitar esse tracinho aqui. Pronto. 1/2. Né? Aí, o que acontece com esse 1/2? Eu quero encontrar uma fração equivalente a essa. Só que eu vou querer inicialmente multiplicar para poder encontrar, tá bom? Aí, vamos supor que eu multiplico isso daqui, ó, por 8. Se eu fizer isso com 1, que é o numerador, lembrando, numerador, denominador. Se eu fizer isso com o numerador, eu tenho que fazer com o denominador também. Tem que ser os dois juntos, tá? Ó. Então, também temos que fazer com o 2. Então, a minha fração equivalente a 1/2 é quanto? Quanto é 1 vezes 8? Qualquer número multiplicado por 1 sempre vai ser ele mesmo, tá? Por quê, tia? Lembrem que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ok? Então, 1 vezes 8 é quanto? 8. E 2 vezes 8 é 16. Então, 8/16 é uma fração equivalente a 1/2, tá bom? É uma fração equivalente a 1/2. Aí, se por acaso eu tenho aqui se eu tenho aqui 5/10, como é que eu vou fazer isso, encontrar uma fração equivalente? Ao invés de multiplicar agora, vamos dividir, porque a fração equivalente, lembrando, tanto pode multiplicar quanto pode dividir. Eu vou ter que encontrar o quê? Um divisor comum entre o numerador e o denominador, tá bom? Porque aqui não pode ficar números decimais. Então, qual seria o divisor comum entre 5 e 10? Que eu sei que o 5 e 10 pode ser dividido, seria por quem? Pelo próprio 5. Vai ficar quanto? 5 dividido para 5 é igual a 1. E 5 dividido para 10 dividido para 5, perdão, é igual a 2. Então, a minha fração equivalente de 5/10 é quanto? 1/2, tá bom? Outro exemplo. Vamos lá fazer outro exemplo. Se eu tiver 3/6 e quero encontrar uma fração equivalente a ela, eu posso fazer o quê? Se caso eu fosse dividir, ó, teria que encontrar um denominador comum entre o numerador e o denominador. Vamos lá. Aí, 3 dividido para 3 é quanto? 1. E 6 dividido para 3 é igual a 2. Então, aqui também deu 1/2. Por coincidência, estão tudo dando 1/2, tá bom, gente? E se eu quisesse, ao invés de dividir, quisesse multiplicar? Multiplicar por 3. Ou por 2, tá bom? 3 vezes 3 é quanto? 9. 6 vezes 3, 18. Então, tanto 1/2 quanto 9/18 são frações equivalentes a 3/6, tá bom?
Agora, deixa eu te mostrar para vocês outra propriedade da fração equivalente, tá bom? Vamos chamar a propriedade 2. Ai, meu Deus, tia, lá vem outra propriedade, tia, eu não aguento mais. Mas calma, gente, vai dar certo, tá bom? Vai ficar tudo bem. Se vocês não conseguirem entender, perguntem no grupo, quando a gente vai fazendo exercício, tá bom? Mas a gente vai conseguir. Bom, eu vou colocar aqui o exemplo do livro de vocês, que está na página 49. Que seria o quê? 5 meios e 15 sextos. Pronto. O que vai acontecer? Inicialmente, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que trocar esse i por o sinalzinho de igual, tá bom? Aí, a gente vai multiplicar o numerador de uma fração, vou até trocar aqui a cor da caneta, ó. O numerador dessa fração, ó, pelo denominador da segunda fração. Vou botar aqui 1 em 1, tá? Pode saber que a gente vai ter que multiplicar 1 por 1 e o 2 por 2. Vai ficar assim, ó. Primeira vezes primeira. Aí aqui, segunda vezes segunda. E segunda vezes segunda. Tá? Então, aqui vai ficar como? Primeiro vezes primeiro. Vai ficar 5 vezes 6 é igual a 15 vezes 2, tá bom? Já vai apagar aqui para poder continuar. Pronto. Aí vamos calcular. Quanto é que é 5 vezes 6? É igual a 30. Aí coloca o sinalzinho de igual, ó. E 15 vezes 2 também é igual a... Vamos ver? Igual a 5 vezes 2, 10. Foi 1. 2 vezes 1, 2 mais o 1 que subiu aqui, ó. Igual a 3. Então, também é 30. 30. Então, tá aqui. Frações equivalentes também. Por quê? Porque o mesmo resultado que deu aqui, ó, nesse ladinho do muro, também deu no outro lado do muro, tá bom? Então, por isso que elas também são frações equivalentes. Outro exemplo. Se eu tenho Pronto. Como é que eu vou fazer? Vai ser como? Vai ser da seguinte forma. Só te agitar esse tracinho aqui. Pronto. Ó, primeira vezes primeira. Opa. Segunda vezes segunda, tá bom? Ou se vocês acharem melhor, pra vocês não confundirem, é fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse. E esse vezes esse, tá bom? Então, fica como? 8 vezes 14 é igual a 16 vezes 7. Quanto é que é 8 vezes 14? É igual a quanto? É igual a 112. E 16 vezes 7 também é igual a 112. Portanto, o mesmo resultado que deu desse lado do muro, também deu no outro lado do muro, ó. Por isso que também são frações equivalentes. Porque o mesmo resultado que deu aqui, também deu aqui. Tá certo? Então, galerinha, ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, por favor, perguntem no grupo.